Tudo bem, meus amigos? Graças a Deus, chegamos aqui mais uma vez para nós realizarmos o nosso podcast Falando de Fé. E hoje nós estamos aqui para realizar o podcast número 14. Na semana passada me passaram a informação errada aí, eu falei que era o 12, mas já era o 13 e agora o 14. E olha, tivemos uma semana muito abençoada depois do primeiro episódio e hoje nós vamos continuar falando sobre a vida sentimental, né? Continuamos aqui com o Jailson, com a Cleidiane e estamos numa bênção muito especial para falar aos corações. Eu vou lhe pedir uma coisa bem importante, principalmente esse episódio de hoje. É fundamental que você faça 3 coisas: que você curta, que você comente e que você compartilhe com alguém. Você sabe que vida sentimental é o grande calcanhar de Aquiles da nossa geração. As pessoas elas vão passando por relacionamentos e elas vão levando pedaços umas das outras e quando chega lá na idade adulta elas estão viradas numa coxa de retalhos, né? Um pedaço de cada pessoa, e isso está sendo uma grande confusão. Famílias estão sendo destruídas por causa desse problema. E nós, né, antes de começarmos aqui, nós fizemos uma oração, pedimos a Deus que nos usasse para que você que está assistindo seja tocado por algumas verdades que nós vamos falar. Eu estava comentando aqui com eles antes de começarmos sobre o pastor que escreveu a apostila da grade. Ele foi o pastor que me ganhou para Jesus lá em Curitiba. Em 2004 eu fiz essa aula da grade falando de vida sentimental. Então desde muito cedo eu tinha dentro do meu coração que eu não poderia errar. Então nós estamos transmitindo o recado para uma geração que vai provavelmente ser o futuro da igreja. E sabe que o diabo ele mexe muito quando algo vai fazer a diferença. Vocês vão lembrar quando foi nascer Moisés, lembram? Matança de bebês, aquela perseguição maluca. E quando foi nascer Jesus, a mesma coisa. Então essa geração que vai ser a diferença da igreja daqui a algum tempo, essa geração vai ser perseguida. O diabo vai tentar colocar neles o pecado, vai tentar fazer com eles como fez lá no paraíso, né? Deus fez tudo perfeito, entregou na mão do homem e da mulher e o diabo se levantou contra e ali ele teve sucesso. Só que nós fazemos parte da geração da igreja. Jesus disse que a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecem. Então nós vamos vigiar, vamos tomar de conta, como diz o maranhense, né? E vamos lutar para sermos verdadeiramente a geração que faz a diferença, a geração que vence. Você pode prestar atenção aí. Temos aí o homem que vence, a mulher que vence, e o pastor já está usando a camisa dos casais que vence. Você deve estar perguntando o que é isso aí. Calma, te acalma aí. Só vou colocar um melzinho na sua boca e logo você vai ver novidades aí chegando. Mas eu posso ter certeza que nós vamos cuidar das pessoas. É a única coisa que a igreja tem que fazer. Cuidar das pessoas para que elas sejam uma bênção na sociedade. A nossa sociedade brasileira está tão carente de valores. E eu sempre explico aqui na igreja que nós, os cristãos, nós somos a última barreira moral. A hora que a igreja parar de fazer a diferença, meus amigos, aí a coisa descamba de vez. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa mão e nós vamos fazer a diferença, tá certo? Vamos dar boa noite para os nossos amigos aí. Tudo bom, seu Jailson? Tudo bom, pastor? Estamos aqui. Boa noite, você que está assistindo a nossa continuação. E Deus tem muito, através da nossa vida aqui, revelar sobre a questão do relacionamento. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Com certeza. Tudo bem, Cleidiane? Tudo bem, boa noite. É um prazer novamente estar aqui. Nós voltamos para dar continuidade e cremos que, assim como foram muitas pessoas alcançadas, né, durante essa semana, e vai continuar sendo alcançado, e a gente está aqui para dar essa continuidade na direção de Deus. Amém. Muito bom, muito bom. Os nossos irmãos, eles servem lá na igreja do Maiobão e eles estão à disposição para fazer a obra de Deus e com certeza vão dar muito mais frutos na mão do Senhor. Então o que acontece? Nós falamos na semana passada sobre o testemunho deles, né? Demos algumas pinceladinhas aqui sobre o assunto. E hoje nós vamos mergulhar de cabeça, né? Como desenvolver a vida sentimental. Você sabe que as pessoas elas perguntam quando que a gente pode pensar que é o tempo adequado? Você sabe que a Bíblia Sagrada ela fala lá no livro de Eclesiastes capítulo 3 que tem um tempo determinado para cada coisa.
né? Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tem tempo de abraço, tem tempo de distanciamento, tem tempo de riso, tem tempo de choro. Então, tudo nessa vida vai se cumprindo em cima do tempo. E uma vez eu pregava sobre isso na igreja e eu falava que nós temos que respeitar o tempo. Não adianta queremos passar por cima. E tratando de vida sentimental, qual que é o tempo? A Bíblia fala, né, pastor, bom a gente frisar isso, que a gente não pode despertar o amor antes que o queira, né? E eu acho que a questão do tempo é algo assim que as pessoas falam assim, tem um tempo, tem uma idade, né? Uma idade já específica, eu já tenho 17 anos, 18 anos, já sou maior de idade, eu já posso começar a namorar, mas não é bem assim, né? Eu acho que essa questão do tempo é uma situação que a gente precisa realmente pensar e repensar, porque tem pessoas que já têm 25 anos, mas não tem uma maturidade para namorar. Tem 25 anos, é um rapazão grandão, vê assim uma pessoa grandona, que isso aí já tá no ponto, mas você vai ver conversa. O tipo de conversa não tem aquela propriedade para conversar, não sabe nem o que ele quer da vida, né? Como o senhor comentou no outro podcast, né? Hoje eu acordei querendo ser médica, mas aí depois já muda meu pensamento, porque ele não tem algo específico já na mente. Então, eu acho assim, não é questão de idade, 18, 19. Eu falo 18 porque menos de 18 também não concordo, né? Essa questão, porque eu acho que precisa realmente ter uma maturidade mesmo para saber o que quer. E não é namorar por namorar, né? Como a gente colocou no outro podcast, a gente não pode chegar e dizer assim, eu vou namorar por namorar. Não, acho que tem um tempo realmente determinado, como o senhor deixou bem frisado, e o jovem ele tem que entender isso. Entender que... Você tocou no ponto crucial dessa pergunta que eu fiz. Maturidade. Né? Por exemplo, uma coisa que você falou semana passada é que você ficou olhando para ele antes de qualquer coisa. Antes de querer, né, deixar o sentimento tomar conta, você começou a observar. E aí o que acontece? Tem gente na igreja que... eu tô começando a me interessar pelo Fernandinho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, minha filha. O Fernandinho dá demonstrações de maturidade? Nós temos aqui o celular. A vida das pessoas hoje ela é exposta. Ninguém mais se esconde. Todo mundo acaba mostrando um pedaço de si para os outros verem. Aí eu fico pensando, você que está me assistindo e a senhorita está pedindo para Deus para falar se é o Fernandinho ou se não é. Responda para mim, o que o Fernandinho posta na internet? O Fernandinho, ele só fala de videogame, ele vai 3 vezes por dia na academia, ele vai para frente do espelho e fica lá aqui, papapá. Nada contra, eu sou incentivador de ir para academia treinar. Mas a pessoa que fica ali, ela só fala de videogame, ela só fala de culto do corpo. Ela não dá uma demonstração sobre o que é da vida com relação à carreira. Não tem nenhuma perspectiva de futuro. Essa pessoa está pronta para alguma coisa? Não. Tá não. Né? Eu acredito plenamente que a pessoa que começa a dar demonstrações de maturidade, ela até muda o seu perfil. Sim. Né? Sim. Às vezes a gente chega na igreja... Isso é uma característica da nossa igreja, sempre tem ali os grupinhos, né? Tem um grupinho que é um pouco mais sério e tem aquele grupinho dos bobão. Essa é a palavra correta. E tem gente querendo procurar alguém para casar no meio dos bobão. É verdade, isso mesmo. Então, é aquela coisa, tá procurando no lugar errado. E se tá procurando no lugar errado, vai casar errado. Infelizmente. E aí o que acontece? Vai ser frequentador da campanha da família apenas com lágrimas. Infelizmente. Por isso que é importantíssimo você entender. Qual que é o tempo certo? Veja se você tem maturidade e se a pessoa que está despertando interesse também tem. Tem gente que é muito infantil. Uma coisa que eu gosto de prestar atenção. Veja como é que é essa pessoa no dia a dia dela ali. Porque às vezes você convida a pessoa para sair, tomar um sorvete, a pessoa disfarça, né? Ela dá uma demonstração ali de uma coisa que ela não é. E é muito fácil ser enganado.
Ai, pastor, mexeu com o meu coração. O que a Bíblia diz lá em Jeremias 17? Enganoso. E a Bíblia diz que ele é enganoso, mais que todas as coisas, e perverso. Isso aí. O coração se seduz facilmente. Então é importantíssimo as pessoas entenderem. Tem que ter esse filtro, o filtro da maturidade, porque namoro é visando casamento, exatamente. Então o que acontece? Eu, dentro dessa didática aqui da maturidade, eu separei alguns textos da Bíblia. Eu acredito que alguns de vocês vão assistir esses comentários e vocês vão até se impressionar. Então eu vou comentar aqui com você sobre algumas coisas muito importantes que a Bíblia Sagrada ensina. Você sabe que tem gente que nos assiste que está na faculdade. Esses dias a gente fez um podcast sobre faculdade. E você sabe que a escola trabalha para desconstruir o criacionismo. Né? Eles trabalham para tentar implantar na cabeça a ideia da evolução. A estratégia, né? Né? Mas não adianta. Se alguém aqui quer ter sucesso, vai lá para a criação. Você quer entender como é que Deus forma famílias? Como que Deus forma casais? Vai para a criação. E olha, deixa eu ver aqui, ó. Segunda folha da Bíblia já começa um show. Você abriu aí o Gênesis, a segunda página já vem e já arrebenta com tudo. Você quer ver uma coisa? Gênesis 2, versículo de número 4 até o versículo de número 6. Olha que coisa linda. Estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Tem gente assistindo, dona Cleidiane, que fala, mas na igreja não tem ninguém. Já ouviu isso? Sim. Ontem mesmo eu estava conversando, né, com as meninas, que a gente estava lá no ensaio pro final do ano da peça, e aí eu perguntei, vocês já assistiram e tal? A gente estava conversando sobre o podcast da outra vez. E aí eu falei, viu, o testemunho, às vezes fica falando, que na igreja a gente não tem, na nossa igreja não tem rapazes, não tem moças, né? Aí acaba procurando em outro lugar, em outra terra. Você vê que interessante? Diz a Bíblia que não tinha homem para lavrar a terra. Talvez a pessoa que você vai conhecer ainda não chegou na igreja. A pessoa ainda não está aqui entre nós. E enquanto essa pessoa não chega, o que a Bíblia Sagrada diz? Deus cuida do jardim. Tremendo isso, né? Não tinha homem para lavrar a terra. Diz que Deus fazia brotar um vapor que regava o jardim. Tá ouvindo, minha filha? Nessa igreja não tem homem. Não é que não tem um homem, Deus ainda não preparou. E enquanto Deus não prepara, o que ele faz? Ele vai regando. Ele vai suprindo, né, pastor? Ele vai suprindo, exatamente. Ele vai tratando de deixar em condições. A hora que o homem fosse criado, o homem assumiria o papel. Quanta gente não se relacionou precocemente. E o pior de tudo, fora da casa de Deus. Né? Não é o assunto de agora, mas lá no capítulo 24, o Abraão chama o servo e diz o quê? Vá procurar na minha parentela. No livro de Números, quando as moças queriam casar com rapazes de outras tribos, o que ia acontecer? A herança ia ser diminuída. Você vê que coisa séria? Olha, eu vou criar uma confusão aqui agora, hein? Pastor, tô gostando do menino da Universal. Eita! Deu ruim, né? Se for pela ótica da Bíblia, deu ruim. Eu vou dizer uma coisa pra você, isso aqui é testemunho pessoal. Eu não gosto muito de ficar contando a minha história, porque parece que a gente quer ser exemplo. Mas eu jamais imaginei casar fora do ministério da Igreja da Graça. O dia que eu comecei a entender um pouquinho da Bíblia, eu sabia que Deus tinha a pessoa adequada no lugar onde eu estava. É óbvio,
Não é assim, né? Entrei na igreja hoje, amanhã já vou conseguir alguém. Não, 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 não. Inclusive, tem um tópico que eu acabei nem colocando aqui, mas, por exemplo, tem gente nos assistindo que tem ministério. O que vem primeiro, o ministério ou a vida sentimental? Nesse caso, é o ministério, porque É o ele ainda ministério. vai se formar a família, né? Exatamente. Porque assim, suponha que você não gostasse da obra e ela é uma obreira efetiva. Domingo você quer passear e ela quer o quê? Fazer a obra. Ela quer fazer a obra. Qual que é a probabilidade de vocês brigarem? Grande. Grande. Então, antes de querer se enrolar com vida sentimental, faz o quê? Senhor, eu tenho chamado, eu tenho ministério. Quando eu cheguei, que nós fizemos a grade pela primeira vez, era uma regra. Ah, pastor, eu quero orar para namorar. Você já sabe o que você vai ser no ministério, meu filho? Ah, não sei. Então não vai nem orar. E é bom a gente frisar, pastor, que às vezes acontece isso, né? Acho que todas as igrejas acontece. A mocinha lá tá super envolvida na obra do Senhor, cuida das crianças, tá ali no grupo de dança, tá no grupo de teatro, aí de repente começa a namorar. E às vezes esse namoro acaba atrapalhando, porque não é o tempo ainda, né? Tá no tempo ainda de deixar Deus regar a terra. E não ela começar a regar aquilo que ainda não há o tempo determinado para isso, né, acontecer. Acaba esfriando, acaba deixando as coisas. Ah, hoje eu não vou. Ah, por quê? Porque eu vou ter um passeio. Né? Então, acaba colocando o namoro, a vida sentimental, acima de todas as coisas. Ela começa a priorizar isso na vida dela, que, na verdade, ainda mais eu sempre falo, na caminhada com Cristo, é caminhar com Cristo mesmo. E, às vezes, a pessoa acaba querendo, como o senhor falou, se converteu hoje, está na igreja e racha que a mãe já começa a namorar. Não é bem assim. Senão, você que se lançou na obra, a tua prioridade agora, como já que você se lançou, né? A prioridade agora é a tua vida espiritual. Porque primeiro vai preparar a terra. Porque aí senão o coração vai ficar todo estraçalhado. E quantas pessoas nós não vimos nesses anos que eram uma bênção na igreja? Até a hora de casar. E vocês sabem que a Bíblia conta lá em Mateus 22 sobre a parábola da grande ceia. O pai de família diz, vamos comemorar as bodas do meu filho? Vocês vão se lembrar. Manda convidar. Um diz, comprei um cão, preciso vê-lo. A pessoa que está muito envolvida com o trabalho. Comprei uma junta de bois e vou experimentá-la. A pessoa que se vence pelas conquistas. E aí o terceiro, casei e não posso ir. Já pensou que coisa triste? Verdade. Eu aqui me lembrando agora há pouco aqui da palavra, o senhor falou sobre o ministério, né? O Sansão, ele tinha um ministério. E ali ele foi instruído desde pequeno pelos pais. Só que ele acabou deixando o ministério e acabou frustrando ele mesmo, né? Porque o plano de Deus não se cumpriu mesmo ali no fracasso, na derrota. Deus deu a vitória para ele ali, mas não era daquela forma. Agora vocês veem como é que é o negócio? Você comentou sobre o Sansão. Como é que começou a história da vida sentimental dele? Ele se interessa pela filha lá olhou, né? dos filisteus e ele falou, é essa que eu quero. É essa que me agrada. Foi uma paixão, né? Verdade. Ele colocou o querer dele à frente de tudo. Então, a partir do momento que vai o nosso querer à frente, acabou. Acabou, não dá certo. Acabou. A Bíblia Sagrada diz que a justiça dos homens são como trapos de imundície. Então, a gente precisa aprender isso. Então, qual que é a primeira questão? Não existe a pessoa. O que vai acontecer? Deus vai regar, Deus vai cuidar. Certo? Agora, vamos lá. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15. Aqui Deus formou o homem. Aí diz o quê? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Antes de Deus dar para o homem uma mulher, Deus deu para ele o quê? Um emprego. Vai trabalhar. Né? Às vezes eu fico vendo na igreja. Vem aqueles meninos que vivem de 10 reais que o pai dá por semana. Pastor, quer namorar. Eu falei, meu filho, você vai pedir esmola para 2 na rua? Não é verdade? Quem casa, quer casa. Pastor, eu lembrando agora que quando a gente estava namorando, né, eu e o Jailson, quando a gente estava no mês, praticamente que a gente estava conversando com o pastor para a gente noivar. O meu pastor, ele disse assim,
que ele só ia marcar o noivado quando já isso, porque nesse período já isso estava numa transição. Ele tinha saído, foi na época da pandemia, tinha saído do trabalho, ele estava desempregado. Aí o pastor disse assim: aqui não, aqui ninguém marca casamento com carteira se não tiver assinada. E ele tá certo ou Tá errado? certo, certíssimo. E aí foi assim, tão de Deus, que nem demorou, acho que não demorou 1 mês, 2 meses já isso de desempregado. Aí eu falei assim, pastor, agora a carteira tá assinada. Imagina o que ele não orou para as portas se abrirem, né? Hã? Verdade, pastor. E Deus abençoou. Que eu fui Orou, trabalhar. jejuou, fez uma série de coisas, não foi? Eu falei, rapaz, Deus é tremendo, porque eu saí de uma função e fui pra outra. Eu falei, ô, rapaz, Deus é tremendo, então eu vou pra casar, gente. É assim. Então você vê como é que é. Enquanto não tinha o homem, Deus regava. E quando Deus formou o homem, antes de dar para ele a esposa, Deus deu para ele o quê? Um trabalho. Agora vamos lá, capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Olha só que interessante. Deus cria o homem, e aí Deus dá para ele o trabalho. Aí Deus pega e traz os bichos e fala, Adão, como é que é o nome desse? Um por um. O que Deus percebeu? Se o homem tinha inteligência. Nós acabamos de conversar, falar aqui sobre a maturidade de gente que só fala de videogame, gente que só fala de série, só fala de Flamengo. Flamengo não paga a conta de ninguém, não é verdade? Verdade. Não paga a conta de ninguém. Aqui tem um pessoalzinho que ama o Gabigol. Eu falei, quando que o Gabigol mandou um pix pra você? Então, o que Deus percebeu? Além dele estar trabalhando, Deus percebeu nele o quê? Inteligência e maturidade. Ele amadureceu. Ele trabalhou e ele se desenvolveu. Aí você vê, a Bíblia diz que ele estava dando nome para os animais e a Bíblia Sagrada diz que ele não se identificava com ninguém ali. Você vê que interessante? Aí o que a Bíblia diz? Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o quê? Caiu um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Olha só que interessante. O Adão, para ele poder receber a sua esposa, ele precisou o quê? Descansar. Quem está ansioso para encontrar, não vai encontrar. Que pode cair na sedução de procurar pela vista. Até estava relendo a apostila da grade, lá fala sobre comportamento cristão versus comportamento mundano. Como é que um mundano escolhe alguém? Pelos olhos naturais. Essa mulher é bonita, ou essa mulher é rica, essa mulher não sei o quê, esse rapaz é isso, esse rapaz é aquilo. Não. Deus percebeu, o Adão está sozinho. Ele precisa de alguém. O que Deus deu para ele? Sono. Descansou. E agora o que é interessante? E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Olha que interessante. Eu já vi gente falando, né, que Deus foi lá e tirou uma costela do Adão. Mas você sabia que na tradução original do hebraico fala que Deus tirou metade dele? E essa palavra aqui que Deus falou, adjuntora, sabe o que significa? Guarda-costas. Olhe a importância que é a mulher no relacionamento. Durante muito tempo da minha vida eu chamava minha esposa de minha costela. Eu ofendia ela. É mesmo, a minha costelinha. Mas por quê? Falta de conhecimento, né? Sim. Então o que acontece? Ela era metade dele. Ou seja, literalmente era aquilo que iria completá-lo. Só que ela seria o quê? A guardiã. Ela seria o suporte da vida dele. E enquanto a senhorita não estiver pronta para isso, descansa. Pede para o Senhor regar, porque ainda não está pronto. Enquanto a mulher não tiver entendimento que ela é a guardiã, a guarda-costas, ela fica na retaguarda para o cara ir para frente e batalhar, não adianta. Aí diz a Bíblia o quê?
E da costela, da metade que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aí vem o 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi o quê? Vamos ser sinceros aqui. Homem e mulher são iguais? Não. Na lógica, Deus criou primeiro o homem, né? Mas a questão de sentimentos, as mulheres são diferentes. Então, mas aí o que acontece? Você já ouviu falar de alma gêmea? Isso existe? Não existe. Não existe. Agora eu falo que o Adão ele foi o primeiro profeta da face da terra. Quando ele olha a mulher, e ele faz aquela comparação, ele olha para ele, olha para ela, ele fala o quê? Ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Nessa palavra aqui, ele quebrou a diferença que poderia haver entre eles. Essa semana eu abençoei um casalzinho, que casou inclusive ontem. Quando eu estava abençoando as alianças, eu falei, meu Deus, quebre as diferenças que existem entre eles. Porque eles não são iguais, mas eles precisam aprender a se completar. Quando o Adão olha para a mulher, que ele percebe, ele, cabelo curtinho, ela, aquele cabelão, né? Ele, barriguinha reta, ela toda violãozinho, falou, vixe. Na hora ele libera uma palavra. Ela é osso do meu osso, ela é carne da minha carne. Ela vai me completar. E ele falou, e ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, eu não aceito que ela seja diferente de mim, que ela cause problemas por causa dessa diferença que existe. E o que aconteceu? Portanto, a partir daquele momento, o que vai acontecer? Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que o Adão determinou naquele dia? Ele falou que a primeira coisa que acontece quando eu tomo a decisão de me unir a alguém, eu me desligo da minha antiga família e eu construo uma nova. Eu não estou aqui pregando abandono da família, não é isso. Só que a Bíblia diz o quê? Desligou. Ah, você tem que escolher entre sair com a esposa e visitar a mamãe. Quem que tem a preferência? A esposa. Mesma coisa o marido. O marido hoje quer ficar em casa e a senhora quer ir para casa da mamãe. De quem que é a preferência? A esposa. Ah, mas isso aí é machismo, não é machismo não. Você tá ouvindo muito essa gente aí do sovaco cabeludo aí, que fica criando esse tipo de independência. Você pode prestar atenção. Nunca agrega, só divide, né? Nunca agrega, só racha. Então você tome cuidado. De onde você está pegando os teus princípios? Os princípios da vida sentimental nós tiramos da onde? Da palavra. Quando a Bíblia Sagrada fala para mim que a mulher é o vaso mais fraco, eu não posso tratá-la em igualdade comigo. Não é verdade? Eu tenho que olhar para a mulher e enxergar nela uma figura mais frágil do que eu. Se alguém chegar e der um berro comigo, beleza. Agora vai você falar alto com a mulher. Chorar. Mesmo que ela não demonstre nada, mas lá por dentro o que acontece? Desmonta. Né? Já dizem os antigos que tem palavras que doem mais do que um tapa. Então, peraí, se eu leio na Bíblia que a mulher é o vaso mais fraco, eu não tenho que entrar nessa briga de sexo aí agora que o pessoal faz aí. Disputar espaço. Tem que disputar espaço. Deus repartiu tudo muito bem direitinho. O que nós temos que fazer? Temos que começar a perceber. E se por um acaso você está me assistindo aí, você já é casado, nós vamos chegar no dia de fazer o podcast do casamento aí. Você se prepare aí, viu? Vai orando aí, porque a coisa vai esquentar. Vai chegar o dia que nós vamos falar aqui sobre casamento. Tem que colocar a taxa de mais de 18 anos, viu, produção? Tem coisa séria aí. Então, tá pensando em constituir família, em começar a florescer a vida sentimental? Veja onde você está entrando. Porque enquanto você não tiver essa maturidade, esses primeiros passos aqui que a gente enumerou, dá um tempo.
Seja você homem, seja você mulher, seja você rapaz, seja você moça. Não está em condições, peça para Deus regar. Eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. Falei, meu Deus, eu não quero ficar passando por um monte de relacionamento, não. Eu quero encostar na moça que vai ser a minha esposa. Eu quero encostar na moça que vai ser a minha mulher. Não quero beijar ninguém, não quero nada disso. Então eu peço ao Senhor que o Senhor me prepare. Aí o que acontece? Os anos vão passando, Deus prepara, não prepara? Onde a gente está, Deus dá um jeito de colocar a pessoa frente a frente. E eu lembro muito bem, quando caiu aquela ficha, vou me casar. Aí sabe quando vem aquele, meu Deus, eu vou casar, e agora? Eu lembro que na igreja, na época, a gente estava fazendo uma campanha das colunas da sabedoria. Falei, meu Deus, eu não entendo nada de casamento ainda, mas o Senhor vai me dar as colunas da sabedoria da casa. Já que o Senhor me conduziu até aqui, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Então é aquela coisa, até aqui o Senhor me ajudou, agora eu quero o andar de cima da casa. E Deus dá. Então, aprenda a depender de Deus. Certo? Agora nós temos os passos seguintes. Sim. E aí, como é que é agora? A gente até colocou aqui que é o como começar, né? Como começar? O namoro. Então, veja bem, olha só, hein? Já tem trabalho, já tem maturidade, já encontrou a metade. Isso aí. E como é que começa? Então, vamos lá. O senhor falou sobre a questão do tempo, né? E a gente até colocou aqui como começar. Que, na verdade, é bem parecido como a gente começou, né? Aham. E aqui, eu estava lendo aquela apostila da vida sentimental, que é uma apostila muito rica. E tudo começa com a questão da amizade, pastor. Né? Amizade, mas a gente tem que ter muito cuidado com essas questões das amizades. O senhor até colocou em relação à faculdade, que teve outro podcast aqui que falou. E esse intervalo, que é o intervalo que os jovens, adolescentes, né, ainda, eles saem do ensino médio, eles entram para a faculdade, sem uma estrutura nenhuma. É como o senhor colocou, que o tempo que ainda não estava no tempo do preparo, então, Adão, quem estava cuidando do jardim era Deus. Então, chega um momento que eles vão ter que dar mais um passo. Né? E Deus, ele percebeu, o cara aqui já está pronto, acho que já tem maturidade, já posso dar uma mulher para ele. E às vezes o jovem ele não tem isso, ele não busca isso para ele, né? E ele entra na faculdade totalmente despreparado. E quem são as amizades dele? Da turma dele. E aí a gente vê que hoje o maior risco de um jovem se desviar também dos caminhos do Senhor é essa questão do namoro. Porque como o senhor colocou, ele vê que dentro da igreja dele não tem, mas na minha faculdade tem. Lá na minha escola tem. Né? Lá na minha vizinhança tem. Eu não posso ter aqui dentro da igreja, mas lá fora tem. E é bom a gente frisar que, às vezes, até dentro da própria igreja, a gente acaba se enganando também, né? Tem muitas ovelhas, lobos disfarçados de ovelha, querendo só pegar a ovelhinha ali de Jesus que está no caminho certo, buscando ali em santidade, buscando agradar o Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem muito malandro dentro da igreja também, muito. A gente tem que estar com os olhos bem fixados e buscando essa maturidade. E eu só vou conseguir perceber isso se eu estiver muito ligada com Deus. Se eu estiver ligada com Deus, a gente consegue perceber. Então, tudo começa de uma amizade. Né, começa de você observar a pessoa, como o senhor falou, tem maturidade, então vai lá, conversa, chega, mas aí depois, com o tempo, aí você vai, ora a Deus, claro, né, antes de chegar, não vai chegando logo, eu tô gostando de você, e aí? A gente será se a gente dá certo? Não é assim, né? Uma coisa que, se fosse para mim começar hoje, eu ia observar muito isso, Como é que é a moça? Ela conversa com um monte de menino, isso pra mim já ia ser um critério já. Ela conversa com um monte de menina, ela fica lá de conversinha, Papinho. de tititi, ppp, e ficam se pegando e não sei o quê, eu pra mim já não serviria. Eu já sou daquela opinião, a pessoa, ela tem que mostrar o quê? Uma seriedade. Mesma coisa... Né? O rapaz, a moça procurando o cara fica toda hora de paparico com uma, com outra, não é conversa sadia. Sim. Porque você falou, tem gente que é malandra.
pastor e Cleidiane, me recordo muito bem que quando eu falei para Cleidiane, né, que quando eu estava no momento com Deus, que nem você falou de Adão, estava descansando, eu não me relacionava com mulher de jeito maneira, nem para bater papo. Podia até surgir, mas eu sabia já o que eu queria para mim. Eu queria me guardar com Deus e para minha esposa. Porque assim, as mulheres, elas ouvem, e às vezes a mulher é muito auditiva, né? E aí eu já ficava, como o homem é educado, cristão, tem que ser educado, e a gente tem que vigiar, ainda mais quando o homem é solteiro, porque acaba fluindo algo diferente da mulher, olha. E às vezes não é nem isso que ele está pensando, entendeu? Mas pelo fato de criar muita proximidade, acaba confundindo os sentimentos. Né? Aí eu falei pra Cleidiane, você está casando comigo, mas eu evitei no máximo contato com mulheres de falar, de telefone, de ligar. Eu evitei mesmo, eu evitei. Eu consegui, porque tinha situações que queria aparentar, que a gente falou que era ali de Deus, mas eu, não, ainda não tá na hora. Eu queria, Deus, deixa o meu pé aqui firme com o Senhor, porque no momento certo eu começo a me relacionar com uma mulher, realmente eu quero casar. Exatamente. Sim, aí começa com essa questão de observar mesmo a pessoa. Pô, se surgiu no meu coração, se eu tô gostando da pessoa, eu vou começar a observar. E é isso que a pessoa faz. E na verdade, pastor, ela não quer observar. Ela já quer que a pessoa saiba. Ela já conta para um, como para dois. A igreja depois toda já sabe que fulano gosta de ciclano. E fica aquela conversinha chata e não é legal. Então, você, moça, que despertou o coração, o desejo por alguém, na verdade, de conhecer a pessoa, fique só para você e Deus. É preciso a igreja toda saber. Não precisa o teu Instagram todo saber, né? Porque às vezes a pessoa está gostando, ela já começa a dar sinais. Se não é assim, não dá sinais para outra pessoa. Dá sinal para Deus. Conversa você e Deus. Senhor, pintou aqui o sentimento do meu coração pelo Fernandinho. E agora o que eu faço? Aí você vai orar a Deus. Deus, ele vai te dar a oportunidade. E às vezes você acha que aquela pessoa é aquilo, mas numa conversa, só uma conversa que tu vai ter com a pessoa, tu vai logo perceber. Nossa, daí não tem maturidade nenhuma, então esse sentimento não vai mais pra frente. Porque você tem que ter essa maturidade para você começar a ouvir e começar a entender aquilo que realmente é a pessoa. Porque às vezes numa conversa você consegue ali perceber. E às vezes a pessoa percebe, mas ela já tá tão apaixonada pelo que ela quer, como Sansão, que ele queria, porque queria, e aí ela acaba se deixando ser levado pelo esse sentimento que é a paixão, que na verdade ela acabou se embaralhando naquela situação e não vai dar certo, né? Então você percebe a pessoa, conversa com a pessoa numa simples conversa. Nem precisa a pessoa saber que você está gostando dela. Uma simples conversa você já vai começar a perceber muitas coisas. Numa conversa só, você começa a ver se a pessoa realmente tem maturidade, se ela quer realmente buscar ter um relacionamento. Mas não entra errado. Não vai chegando falando para a pessoa, eu estou gostando de ti. Não é dessa forma que começa a situação. Eu sempre falo o seguinte, que a pessoa, quando ela é de Deus, ela não consegue trocar muitas palavras sem falar de Deus. Sim. Ela não consegue conversar 5 minutos sem tocar em Jesus. Eu estava lendo aquele texto da Bíblia. Pode começar falando qualquer assunto. Daqui a pouco ela está fazendo o quê? Ela está falando sobre Deus. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Deu certo. Casou as ideias, as primeiras ideias. E aí a gente passa pro pastor, né? Sempre é o pastor. Sempre o pastor. Ei, pastor. E aí, vão conversar com o pastor, né? Falar pro pastor, olha, pastor, a gente estava conversando e surgiu o sentimento, né, amor? Pode falar também. Surgiu o sentimento e aí a gente quer orar, né? E o pastor vai ver se... O pastor, ele pode dizer sim, pode dizer não. E se você ouvir um não, obedeça a voz do pastor, porque ele consegue ver coisas além. Você não consegue conhece ver nada. Ele conhece as suas ovelhas, né? Então, ele percebe tudo. Então, às vezes, pastor, tem muitos jovens, adolescentes, que eles não conseguem ouvir o não. E o que é que eles fazem? Eles não obedecem e eles começam a namorar sem a bênção pastoral. Mas é porque eu já tenho a bênção dos meus pais. Meus pais liberaram, né? Eles já vêm logo. Que nem eu falei da última vez que a gente estava aqui com o pastor Estes e os líderes. Às vezes o jovem, ele já traz tudo já acertadinho dentro de casa. Não, só vem que receber a bênção, porque minha mãe e meu pai já estão cientes, já liberaram. E o pastor vai dizer o quê? Não vou liberar. Não vou abençoar. Nesses anos que eu tô aqui, eu deixei muita gente cozinhando nessa história.
Não, porque a Bíblia Sagrada diz que a gente tem que provar os espíritos. Verdade. Às vezes a pessoa entra no gabinete, não, a gente já conversou, já apresentei para minha família, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, eu vou orar. Se Deus falar comigo, eu te aviso. E teve pessoas que eu deixei 1 ano esperando. E você sabe o que é o bonito? A pessoa esperou. Obedeceu, né? A pessoa esperou. Já teve caso de eu falar, olha, eu não discerni nada. Não tive nenhum entendimento. Vocês fazem o que vocês acharem que tem que fazer. Eu não tenho paz para essa relação nesse exato momento. Pode ser que daqui a 1 semana tudo mude, mas nesse momento eu não sinto nada. E teve gente que saiu da porta para fora e obedeceu. E como também tem gente que Desobedeceram. o final todo mundo já sabe como termina. Então é importante demais essa questão. Por que o pastor tem que se meter? A Bíblia Sagrada diz que o pastor vela sobre a sua alma como aquele que vai dar conta dela. Imagine. Vocês vêm falar comigo e eu, isso é problema de vocês, você já tem mais de 30. E se Deus não está nesse negócio? E vocês casam? Amanhã ele bate em você? Você pega e dá uma facada nele? Hã? A consequência, né, pastor? Isso aí debaixo da proteção. Sim, mas aí é aquela coisa. Eu estava orando hoje de manhã, eu estava me lembrando sobre o Eli. O Eli sabia que os filhos estavam errados e ele se omitiu. Os filhos morreram. E você acha que quem que vai dar conta dessa morte? Ele mesmo. Então isso é uma coisa muito séria. Eu sempre falo para as pessoas, olha, às vezes pregar a palavra é uma coisa muito difícil, né? Eu prego aqui domingo de manhã, por exemplo, domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia. Esse podcast está sendo gravado antes da Santa Ceia. Santa Ceia, às vezes domingo de manhã aqui tem quase 700 pessoas. E tem gente que tem a cabeça de achar que o pastor está pregando para dar indireta. Imagine você, eu estou dando indireta para uma pessoa, eu largo 699 para falar com a fulana ou com o fulano. Isso seria o quê? Uma irresponsabilidade. Só que é assim, tem gente que não gosta de ser o quê? Contrariada. Tem muito exemplo na Bíblia de gente assim. Tem um homem na Bíblia chamado Uzias. O dia que ele foi contrariado, ele se revoltou. Como que ele terminou a sua vida? Então a gente precisa aprender. Urgentemente a sabemos, né, lidar com a contrariedade. Vocês devem estar por dentro daquele assunto lá, né, do bebezinho que queria sentar na janela e a moça não deu lugar. Eu fiquei pensando na minha época, né? Se a gente berrasse no mercado, chegava em casa, tomava uma coça, né? Até no meio do povo mesmo. Imagine se gritasse no avião. Imagine. Então, mas é tudo falta do quê? De não saber lidar com a contrariedade. E o pastor tem que cuidar das suas ovelhas como se fossem filhos. Tem filho que você percebe, não, isso aí dá pra soltando ele. A hora que você percebeu que ele tá meio assanhadinho, você já puxa a rédea dele de novo. É aquela relação de saber discernir. Deus é assim com a gente. Tem épocas que você parece que tá voando. Tem épocas que você bate a asa e não sai do chão. E tudo debaixo da supervisão do Altíssimo, ele sabe. Se ele não te segura agora, lá na frente você tá alto demais e não tem estrutura, você vai cair. Então é importante demais saber respeitar a questão da autoridade espiritual. O pastor deixou, e agora? O pastor deixou. E aí, às vezes tem pastores que eles estipulam o tempo, né? 6 meses. Vocês oram 6 meses, 1 ano, 2 anos. E é bom, pastor, a gente deixar bem enfatizada essa questão da oração. Oração não é namoro, gente. Oração não é pegar na mão para ficar passeando, indo na sorveteria, indo lá na casa dele, conhecendo a mãe dele. Não, ainda estão em oração. E às vezes a pessoa não entende esse processo da oração. Ela já quer namorar, Oração gente. Não é nem para ficar no WhatsApp até 2 da manhã, né? Não. WhatsApp, Instagram, não. Pelo telefone, não. Oração. Agora, se você quer fazer uma oração em chamada, ele da sua casa, você da sua, tudo bem. Mas em relação porque às vezes a gente vê, que nem o pastor uma vez ele falou. Foi até o pastor Orestes que disse na reunião dos jovens. Aí tá em oração, o cara já leva carregando a bolsa da menina. Pra cima e pra baixo com a bolsa da menina. Que é isso? Tá orando ou já é a mulher? Então tem que ter muito cuidado nesse processo. Então o pastor abençoou, deu tempo lá. E esse tempo da oração, aproveitem para vocês se aproximarem mais de Deus.
né? Aproveita para você ter esse momento com Deus, porque esse momento da oração é um momento mesmo assim crucial. Ou vai, né? Ou vai ou não vai dar certo. Na oração que a gente pede alguns sinais, né? E esses sinais, esses frutos, eles vão aparecer, pastor, e é nesse aparecer que as pessoas, elas acabam se deixando ser levadas, e elas passam por cima desses frutos, né? Nesse momento da oração, tem várias coisas, vamos supor, eu tô começando a oração com o Jair, eu falei, vamos ler assim que a gente fez, na verdade, a gente leu a Bíblia toda, né? O Novo Testamento todinho. Foi mesmo. Aí a gente começou o velho. Só que a gente não finalizou, mas já damos continuidade no namoro, no noivado, tudo, né? E a gente chegava no final do dia, aí ele me perguntava, Cleide, e aí, o que você entendeu lá do livro de Mateus capítulo 6? Aí eu tinha que falar, né? Que mostrar que eu li. E tem telefone, E veio o telefone. E assim, e esse período, se você colocou algum propósito, e se você perguntou a primeira vez, se a pessoa disse assim, eu nem li, aí você já começa a ficar assim, rapaz, se o cara não quer nem saber de Deus, agora, não, como é que vai ser depois? Aí perguntou a segunda vez, fez um propósito de oração, você fala assim, olha, 3 horas da manhã a gente vai orar, o celular despertar, e você coloca o celular para despertar, nós vamos acordar 3 horas da manhã pra gente orar, e você pergunta no dia seguinte, é sempre bom perguntar. Perguntou, nem viu o telefone tocar, então são sinais, são frutos que você já está tendo, e se você entra num relacionamento desse é porque você quer quebrar sua cara, é porque você quer, que nem o pastor disse, chegar numa quarta-feira aqui e com a cara toda quebrada, né? Buscando por uma restauração de um casamento, sendo que você teve a oportunidade de nem ir pra frente no relacionamento desse. Então, moça, rapaz, tenha muito cuidado nos sinais. Os sinais, eles aparecem. Os frutos, eles aparecem muito antes do casamento. Muito antes, e a gente acaba se deixando ser levado por esse processo e a gente começa a achar que, tava cansada, que pena, né? Você trabalhou muito. Uma coisa que eu ouvi muito nesses anos, eu não sabia que era assim. Não sabia ou não quis enxergar? Ou fez vista grossa, né, pastor? Não tem uma frase aí que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Tem coisas que são evidentes. Eu brinco, né, sobre o Sansão e a Dalila. Você já imaginou? Você fala, como é que te prende? Me amarra com cordas não. No dia você acorda amarrado. Foi sinal. Né? Eu sempre brinco na igreja. Se eu falar isso pra minha esposa e eu amanheço amarrado, eu largo ela. Mas é uma vez só. Não, pelo amor de Deus. Como é que faz pra te subjugar? Olha só como é que é. Como que faz pra anular você? Me amarra com cordas. No outro dia ele tá como? Amarrado. Tá amarradinho. Aí ele levanta, arrebenta a corda, dá aquele show todo. Você me enganou, você não me ama. Aí quando começa essa tortura psicológica no relacionamento, isso é pra você pular fora. Porque a tortura psicológica começa com uma coisinha boba aqui, uma coisinha boba ali, daqui a pouco tá pedindo prova de amor. E eu sempre falo na igreja pras moças, prova de amor é a mão na sua cara, seu sem vergonha. Que brincadeira é essa? Tá orando e tá pedindo prova de amor? Manda uma foto de onde você tá aí agora. Manda foto de um pedaço de porrete. Manda até a localização onde que eu tô. Se namorando já fica marcando você, vai te trancar numa jaula quando vocês casarem. Então tem que ter essa consciência. Orou. Viu? Tudo bonitinho, né? É o príncipe encantado. É o príncipe, aquilo que você buscou em Deus, você tá vendo ali os resultados, o cara lá tá firme e forte nos propósitos, na consagração, pronto, o fruto veio e você percebeu que realmente ele é um rapaz de Deus, né? Glória a Deus por isso. Então aí você já vai ter a confirmação, aí Deus, você vai lá conversar com o pastor vai dar um tempo, e esse tempo você volta lá, mas não bata lá, não, ele vai chamar você. Se ele ainda não chamou, tenta lembrar ele, não, tipo assim, pastor, já deu tempo. Tipo assim, pastor, deu um ano. Naquele dia que deu um ano, tu tá lá. Eu tô aqui, pastor, vem receber a bênção. Não é assim, espere o servo do Senhor te chamar. Ele sabe que você tá orando, ele sabe que você tá no compromisso de oração, então ele que vai te chamar, tá bom? Mesmo que ele tenha dado um ano, passou 1 ano e 1 mês, meu Deus do céu, o pastor não me chama, pare com isso, não fique ansiosa. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vós. E o pastor vai abençoar. Depois que o pastor abençoa ter um namoro, a gente frisa essa questão do namoro.
Se você puder, né? Não se sabe, cada um. A gente preferiu, depois de 3 meses, a gente não ter contato físico. Então, é cada um com a sua maturidade, sua espiritualidade. Então, você vê aquilo que pode, né? Não ultrapassa os limites. Porque assim, ó, sobre a questão do pastor abençoar o relacionamento, pessoal, a gente sempre vê de uma parte, tá abençoando o relacionamento, mas será que esse relacionamento vai acontecer de verdade? Aí que entra a questão do pastor abençoar, mas o pastor abençoou, mas não deu certo, não. Deus deu o quê? Primeiro passo para vocês caminharem. Agora vocês vão andar de mão dada para honrar a quem? A Deus, né? Honrar a Deus no relacionamento. E muitas vezes não. Que nem a Cleidinha falou, às vezes acaba passando na frente de Deus, porque o relacionamento, eu já ouvi pessoas falar assim, que relacionamento de cristão é muita regra. Já ouvi, pastor. O próprio crente falando isso. É muita regra, Jair. Eu falei, irmão, a palavra de Deus diz que ela é simples e descomplicada. Mas cabe a gente obedecer à voz de Deus. Se Deus está falando que ele é santo, então vamos ser santos. Mas é difícil. Não, vamos ser santo. Tem como ser santo no relacionamento? Tem sim. Quando o casal está focado no propósito de casar e construir uma família lá na frente. É porque assim, já que nós somos cristãos e temos a Bíblia como parâmetro, eu sempre pergunto isso na igreja. Aonde que na Bíblia está escrita a palavra namoro? Nenhum lugar. Não existe essa palavra namoro na Bíblia. Na verdade, o que que acontecia, né? No tempo da Bíblia. As pessoas se conheciam, né? Os pais se acertavam. E o que que acontecia? A moça ficava de um lado se preparando e o rapaz lá do outro lado se preparando. E uma coisa que era interessante, era o pai do noivo que dizia: agora você está pronto, você vai casar. Então essa história, porque tem que namorar, porque tem que pegar na mão, porque tem que abraçar, que tem que beijar, isso aí é uma coisa muito complicada. Você sabe o que eu digo aqui? Quem não tem como apagar, não acenda. Nós não podemos casar agora, então nós vamos fazer o seguinte, estamos oficialmente namorando, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos evitar. Vocês lembram quantos graus tem no corpo humano? Qual que é a temperatura do corpo humano? 36 graus. 36, ela ficou pensando ali. Ela faltou essa aula na escola. Eu fiquei... É 38, Não, 36. 38 já é febre. Já. 36. Aí, ó, 36. Ó, o que vai acontecer? 500 graus de fogo santo, puro e poder. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que é importante, né? Ela comentou, a gente se conhece. A gente sabe até onde vai. E a partir do momento que eu estou passando do limite, aí cai naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Não consegue se conter? É isso mesmo? Olhou, orou, abençoou. Mas nós não temos casa ainda. Aí vocês vão ter que escolher. É muito importante isso. Se estão em vias de se prostituírem, é melhor casar e morar numa kitnet do que ficar esperando construir um palácio e estarem com a maldição da prostituição. Isso leva anos para sair. Anos. São anos de arrependimento, de choro, de lágrima. E muita gente que se prostitui acaba nem casando. Vocês já leram na Bíblia sobre Aminon e Tamar? Uma paixão maluca. É a mulher da minha vida. Foi só ele conseguir dormir com a moça. Diz que o ódio que ele sentiu dela depois da relação foi maior do que o amor que ele tinha antes. E eu conheço gente que namorou e não deu certo e virou inimigo. Então, tudo tem que ter a sua forma correta de se dirigir. Como é que é? Se interessou? Gostou? Conversou com o pastor. Conversou com o pastor? Recebeu a bênção. Recebeu a bênção, né? Colocou os limites nesse momento aí, né? O senhor falou a questão do namoro, colocou né? os limites. O cara é um cavaleiro, respeitador. Sim. E agora? Agora marca o noivado. Marca o noivado. Sim.
E no noivado pode fazer tudo. Não. Porque tem gente que No pensou, noivado. caramba, tá só proibindo, vai liberar esse negócio quando, meu Deus do céu? Nós falando casa, né? Te acalma, Mas meu da filho. bênção do Senhor. Te E acalma. essa questão do noivado também é a preparação, né? Eu acredito que é a parte mais importante de sim. todas. Porque o que que acontece? O namoro, ele serve muito para conhecer. Ele serve muito para você aprofundar o conhecimento da pessoa. Depois que você viu que é isso mesmo, aí você vai para o noivado. Aí o que que é noivado? É perspectiva de casamento, é antessala do casamento. Aí que é hora de chegar e falar, bom, agora a gente está noivo, como é que é? Quantos filhos? Sim. Vão morar onde? Na cidade ou na roça? Eu tenho vontade de morar em Fortaleza. Você quer continuar em São Luís? Até a igreja, né, pastor? No caso, eu era do Maiobão, já da cidade operária. Isso tudo foi colocado diante de Deus, já no noivado, né? A gente oramos ao Senhor e Deus deu a direção. E aí, por isso que a gente acabou ficando, porque a Cleidiane era líder de jovens de lá, era obreira de lá, não sei quantos anos. Não foi por causa disso. É porque realmente a gente orou, colocou diante de Deus. E Deus confirmou que era pra gente ficar lá até tempo determinado por Deus. Que nem você tá falando, era do acerto. Pra mim o noivado era do porque acerto, né? é aquela coisa. Tem situações que alguém vai ter que ceder. Sempre vai existir. Vai ter momentos que tem que ceder. Às vezes as pessoas falam, não, a mulher que segue o cara. Se José de Belém pensasse assim, ele estava noivo de quem mesmo? Maria. Que estava grávida de quem? Jesus. De Jesus. Imagine o Zé falando, Maria, não vou atrás de você nem a pau. Acabou. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que abrir mão. No teu caso, ela foi Maria, você foi o José. Sim. E tem mulher que é Abigail, vai atrás do Davi e assim por diante. Então a gente precisa entender. Estamos noivos, né? Tá na mão direita a aliança. Então a gente vai sentar agora e vamos botar pingos nos is em tudo. Por isso que se ficar abraçando, beijando, ele não para discutir. Não conversa. Não conversa, quer saber do quê? De se esfregar só. Verdade. Então, está tudo definido, está até colocado no papel e registrado em cartório. Pronto. Quando que é o casamento? No cartório tem vaga para daqui 2 semanas. Pronto, daqui 2 semanas a gente casa. Tá resolvido. Agora, se não existe comum acordo, lembre da Bíblia. Só andam 2 juntos quando tiverem comum acordo. Tem um versículo lá do livro de Ruth, já tá quase na hora da gente terminar. Oh, meu Deus do céu. Livro de Ruth. Gênesis, do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Capítulo de número 2. 2 não, capítulo 1. Capítulo 2 é outra coisa. Ruth 1, capítulo 1, versículo de número 16. Isso aqui eu fiz a minha esposa repetir. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei, e aonde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O dia que os dois estiverem nesse ponto aqui, eles estão prontos. Pode casar que vai ser uma bênção. Pode casar que não tem crise que derruba essa família. E olha, crises aparecem. Os estudiosos falam, tem crise dos 7 anos, tem crise dos 10, dos 15, dos 20. Pode vir a crise das bodas de ouro. Bodas de ouro é 50 anos, né? 50. Nós vamos superar todas. Por quê? Porque nós estamos juntos. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. Meu povo é meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Acabou. Você vê como é importante saber o que está fazendo? Porque, olha, eu vou até falar um negócio aqui, dona Cleide. Tem gente aí que vai ter que terminar o namoro.
esse episódio aí serviu para Despertar. E é incrível essa passagem que você está falando, a pessoa só consegue fazer isso aqui, falar, se ela tiver maturidade. Foi o ponto que onde a gente começou, né? Falando sobre a maturidade. Que para todo e qualquer relacionamento você precisa estar maduro espiritualmente, maduro também, de pessoa, né? E aí, só conseguiram fazer isso daqui por conta da maturidade que tem. Porque uma pessoa imatura, ela não vai ter... Ah, não, eu não vou sair daqui, não. Você casou, já sabia que eu já era membro dessa igreja, eu não vou sair, não, nem ele. Eu não vou sair daqui, não, eu já tô aqui, você que vem pra cá. Né? E essa questão da maturidade é algo muito sério mesmo. E a pessoa precisa buscar isso primeiramente. Buscar ter essa maturidade, principalmente para essa maturidade espiritual. Porque se não tiver essa maturidade espiritual, às vezes a pessoa, ela tem a maturidade espiritual, mas ela age como Sansão. Eu quero Dalila. Eu quero aquela mulher. Então, se eu não conseguir ter aquela mulher, não quero outra se não for ela. E ela acaba se deixando, acabar com tudo aquilo que ela conseguiu desfrutar, buscar ter na presença de Deus, ela acaba ali. Porque ela acaba querendo fazer a sua própria vontade. Joga no lixo, né? Joga no lixo. Joga no lixo. Então, eu espero que tenha servido de muita valia para você. Eu tenho certeza que esse podcast vai render muitos cortes. E eu vou lhe pedir mais uma vez. Por favor, envia esse episódio para as pessoas que você conhece. Principalmente aqueles que andam, né, flechados pelo cupido. Sabia que aquele cupido é um demônio, né? Aquilo ali é uma entidade da religião grega romana. Então aquilo não tem nada a ver. Ah, o cupido flechou a gente, então tem que vir sexta-feira na igreja expulsar esse troço ruim aí. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, tem que ser tudo na direção da palavra, da orientação de Deus. E se Deus reprovou, não inventa de aprovar. Se Deus disse não vai, não vai. Mas é a pessoa que eu amo. Sentimento é uma coisa que nasce e morre. Sentimento é uma coisa que pode começar e pode acabar. Agora, aquilo que vem de Deus não se perde. Guarde isso no seu coração. Você precisa da terceira dobra. Se não tiver a terceira dobra, vai quebrar. Por isso que tem que ter o cordão de 3 dobras. Eu peço ao Senhor que Ele fale mais ao seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar pela vida de vocês e eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer a partir de agora. Estamos, eu acredito que, salvando uma geração do erro. Então, vamos nessa fé. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu lhe agradeço por este momento tão precioso na Tua presença, onde pudemos falar, discutir, tocar nesses assuntos tão sensíveis. E eu lhe agradeço pela oportunidade de poder abençoar pessoas. Um dia o Senhor me deu essa graça de casar na Tua presença, de desenvolver a vida sentimental como o Senhor mandou. E eu quero pedir, ó Deus, que a Tua graça também repouse sobre os que nos assistem. Aqueles, Deus, que estão como espectadores do outro lado do smartphone, da TV, não sei. Mas aonde há, ó Pai querido, uma confusão, uma intriga, meu Deus, um sentimento maligno, Deus, uma paixão que o diabo plantou, tudo isso agora é quebrado. O Teu poder desfaz agora essa cegueira da paixão, meu Pai bendito. Gente que está ardendo, meu Deus, nesse fogo da paixão. Deus está acendendo um fogo de prostituição, de fornicação. Isso é quebrado da vida deles agora, Pai. Deus, guarde-os na Tua presença. Dê a eles, ó Deus, as vestes brancas que a Tua palavra diz que a igreja seria vestida, para que eles possam, no grande dia, se apresentarem diante do Senhor sem ter do que se culpar, ó Pai querido. Oh Deus, livra esses Teus filhos da culpa, meu Pai querido, que vai entrar, meu Deus, e se entrar vai ser terrível. Então protege, preserva, guarda eles e que eles sejam apresentados irrepreensíveis para aquele que será o seu marido, a sua esposa, e diante do altar do Senhor eles vão construir uma família forte e nós seremos a igreja vencedora. Assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus e amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus.
Obrigado, seu Jailson. Obrigado. Foi muito Digo eu, bom. pastor. Foi Muito uma bom. bênção. Muito bom esses 2 episódios. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E vamos continuar daqui a algum tempo falando mais sobre esses assuntos de família. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer Amém. por intermédio desse trabalho. Certo? Amém. Obrigado, dona Cleide. Que agradeço por mais essa oportunidade, a gente estar aqui, né? Eu creio que foi resposta de Deus, né? Porque a gente precisa ser, esses assuntos precisam ser realmente explanados dentro da igreja, para a nossa juventude, para as pessoas também, para elas não entrarem errado e não tomarem decisões precipitadas. É assim, eu já tenho alguns meses que eu tinha essa necessidade no coração de falar desse assunto. Eu estava pedindo para Deus para mostrar alguém, né? Conversei com um, conversei com outro, tem gente que fugiu, né? Teve gente que não quis saber. E aí eu me lembrei de vocês. Então, foi tudo dirigido por Deus e cremos nos frutos que vão aparecer aí. Tá bom? E os amigos que nos assistem, fiquem atentos aí. Daqui a pouquinho a gente lança o podcast número 15. É o 15, seu Gedson? É o 15 que vem na sequência. E nós vamos com certeza vivenciar coisas lindas da parte de Deus. Nunca se esqueça, Deus tem planos para a sua vida. E se você crer nele, nenhum desses planos vai ser impedido. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.